Mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. Loucura, loucura, loucura! O ministro Gilmar Mendes disse que o STF vai ordenar aos bancos que não apliquem a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Mas se o STF realmente fizer isso, a consequência será o colapso total da economia brasileira. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar duas coisas inacreditáveis e uma maravilhosa. Primeiro, eu vou te mostrar como que o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, disse que o tribunal vai ordenar aos bancos brasileiros a não aplicarem a Magnitsky. Segundo, eu vou te mostrar como a consequência disso seria o colapso total da economia brasileira. Pior do que qualquer tarifaço, e eu vou provar isso para você com casos reais, exemplos reais, para ninguém ficar em dúvida. Você tem que ver, e essa análise você não vai encontrar em nenhum lugar do Brasil, ela é inédita. Em terceiro lugar, eu vou mostrar para você como que um gigantesco Banco do Brasil já colocou o ministro Alexandre de Moraes no moedor de carne da lei Magnitsky e bloqueou tudo dele sem dó nem piedade. Bora então aqui direto para o primeiro ponto, com essa apuração aqui da CNN de um jantar entre o ministro Gilmar Mendes e os senadores e os deputados da oposição. Olha aí que loucura. Durante essa reunião, Gilmar Mendes foi avisado pelos bolsonaristas de que o governo americano aplicaria a lei Magnitsky ali nos dias seguintes, nos próximos dias, contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo também como alvos. Segundo eu apurei, Gilmar teria respondido o seguinte: se isso de fato ocorresse, a aplicação da lei Magnitsky, o Supremo poderia determinar que as instituições financeiras que atuam aqui no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Então, essa foi a resposta. Quando disseram, aliados de Bolsonaro disseram para Gilmar Mendes, segundo eu apurei, que a lei Magnitsky estava chegando essa semana, ele disse, ele não recuou e disse, olha, então a gente pode determinar, eventualmente, sim, soltou como uma ideia, que as instituições financeiras não cumpram as determinações vindas dos Estados Unidos. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer e para dizer para o ministro Gilmar Mendes. Vai lá então, ministro, faz isso, vai, a gente confia no seu potencial. Faz isso, ministro, só para a gente ver uma coisa, faz. E dê a decisão você também, que é decano do STF, escrevendo lá que o Brasil é soberano, que o Brasil não se submete a inimigos nacionais e estrangeiros, como o Moraes fez. E assine a decisão depois com o seu nome lá, Gilmar Mendes. Faça isso, ministro, só pra gente ver uma coisinha, que aí você vai ver o maior 24 horas da sua vida. Isso se é que demorar 24 horas. Gente, isso aqui só pode ser loucura, isso aqui não tem explicação. Se você também acha que o ministro Gilmar Mendes enlouqueceu por querer sugerir, você quer sugerir isso, já enlouqueceu, sugerir uma coisa dessas, senta o dedo no like com força aí, porque isso aqui não é possível. Tem, é claro, sempre uma outra hipótese, né? Ele pode estar blefando, já vamos pensar nisso junto. Vai me contando aí nos comentários se você acha que é loucura ou se você acha que é blefe. E bora aqui para o segundo ponto, porque eu vou explicar para vocês agora por que isso aqui é loucura. Se o STF forçasse os bancos brasileiros a não cumprirem a Magnitsky, isso iria destruir os bancos brasileiros e o sistema financeiro do país. Ia colapsar totalmente a nossa economia por vários motivos. Primeiro, porque os bancos sofreriam sanções secundárias dos americanos, e eles mesmos ficariam impedidos de operar no sistema financeiro americano em dólar, ou seja, iam perder acesso ao sistema financeiro mundial, contrato de câmbio, exportações, importações brasileiras, tudo ia colapsar. Sabe o que isso significa para um banco? Pena de morte financeira, falência. Nenhum banco sobrevive sem operar em dólar, sem acesso às bolsas americanas, sem poder fazer transferências internacionais. Isso não existe. Os grandes bancos brasileiros morreriam. Itaú, o maior banco da América Latina, ia virar o menor banco da América Latina. Bradesco, Santander, Nubank, que tem ações listadas em Bolsa de Valores em Nova York, todos os bancos brasileiros que você puder imaginar iriam ser destruídos. E quem que seria destruído junto? Todos os 220 milhões de brasileiros que são correntistas desses bancos, as nossas economias, todos aqueles que têm investimentos, poupanças lá, que recebem seus salários lá, que têm sim empréstimos, financiamentos de casa, de carro, tudo.
a economia do Brasil iria para o fundo do poço. Mas não é só isso. O governo americano iria aplicar multas milionárias, bilionárias a todos esses bancos, multas aí praticamente impagáveis. Só para vocês terem uma ideia, eu quero trazer alguns casos aqui de bancos que descumpriram a lei Magnitsky e que comeram o pão que o diabo amassou nas mãos dos Estados Unidos, para em seguida te mostrar como que o Moraes já entrou no moedor de carnes da Magnitsky aqui no Brasil e você não pode perder de ver isso, depois a gente tem que ficar aguentando no passado aquelas piadinhas que eles faziam. E se você está gostando, deixa o seu like aí. Olha, em 2014, o BNP Paribas, o maior banco da França, admitiu ter violado sanções dos Estados Unidos ao processar bilhões de dólares em transações ligadas ao Sudão, ao Irã, a Cuba, todos os países sujeitos a sanções e embargos americanos. Qual foi a consequência? O BNP Paribas ele se declarou culpado nos Estados Unidos e pagou uma multa recorde de 8,9 bilhões de dólares. A maior multa já aplicada a um banco na história por violação das sanções. Além da multa, foi punido com uma suspensão de 1 ano para certas operações em dólares via filial de Nova York. O BNP Paribas ele teve que ficar em liberdade condicional por 5 anos, demitiu executivos envolvidos e teve que investir pesadamente em compliance para voltar a atender às normas americanas. E esse aí é a notícia que você vê, publicada em inglês, traduzida aí para o português pelo Google. Achou pouco, gente? Tem mais. O Standard Chartered, um banco britânico com uma forte atuação na Ásia e no Oriente Médio, ele foi punido em 2019 por violar múltiplas punições, sanções dos Estados Unidos ao fazer transações ligadas ao Irã, Sudão, Síria, Cuba, Myanmar e Zimbábue. Qual que foi a consequência? O Standard Chartered aceitou um acordo multilateral. Olha aí, ó, outra matéria em inglês traduzida para português. Aceitou esse acordo e foi condenado a pagar aproximadamente 1,1 bilhão de dólares em multas. Cerca de 947 milhões de dólares a agências dos Estados Unidos, incluindo o Departamento de Justiça, e 102 milhões de libras a reguladores do Reino Unido. E a penalidade teve um impacto significativo nos lucros do trimestre do banco e forçou o banco a reforçar o seu time e os seus mecanismos de compliance. Executivos tiveram que admitir responsabilidade pelos lapsos e o banco encerrou relações com clientes de alto risco, tendo que reforçar depois controles para evitar novas violações. Bora para mais um caso, antes de eu te mostrar como que o Moraes já está se ferrando aqui no Brasil? Olha só, o Danske Bank, da Dinamarca, ele protagonizou um dos maiores escândalos de lavagem de dinheiro já vistos. E isso resultou na punição dele lá nos Estados Unidos. A filial dele na Estônia ela tinha permitido que cerca de 200 bilhões de euros em fundos de clientes estrangeiros de alto risco, principalmente da Rússia, circulassem pelo sistema financeiro americano entre 2008 e 2015. E qual foi a consequência? Olha aí mais uma matéria traduzida pelo português aí pelo Google. Ó. Qual foi a consequência? Em 2022, depois de uma longa investigação internacional, o Danske Bank aceitou sua responsabilidade nos Estados Unidos. Ele se declarou culpado de conspiração para fraude bancária por enganar bancos correspondentes americanos sobre seus controles e ele concordou em pagar aproximadamente 2 bilhões de dólares em penalidades totais. Essa punição incluiu ainda a implementação de um plano rigoroso de melhoria de compliance sob monitoramento. O impacto aí para o banco foi substancial. Além do rombo financeiro, dos danos reputacionais, o caso levou à demissão da alta cúpula do banco, queda de mais 50% no valor das ações em 2018 e reforço das leis contra a lavagem de dinheiro na Europa. E aí, você acha que algum banco brasileiro vai descumprir as sanções dos Estados Unidos? Que os altos executivos, olhando esses exemplos de bancos que descumpriram, foram todos punidos, liderança punida, todo mundo se ferrando, você acha que eles vão descumprir as sanções dos americanos? O que você acha aí? Vai contando para mim nos comentários. E vamos agora para o terceiro ponto. Dessa vez para mostrar para vocês como que um banco brasileiro gigantesco já colocou Alexandre de Moraes no moedor de carne da Lei Magnitsky. Olha só essa manchete aqui da revista Exame. Olha aí, Lei Magnitsky. Não discutimos a lei. Nós cumprimos a lei, afirma CEO do Bradesco. Opa, gente. Opa. O Bradesco, que é simplesmente o segundo maior banco do Brasil em número de correntistas, pulou fora do barco de Moraes e já deu a letra, já mandou o seu recado, dizendo: aqui a gente aplica a lei. Ministro Alexandre de Moraes, é só recorrer, né? Vai lá para os Estados Unidos recorrer. Pede para a AGU recorrer para você, ministro. Olha como o entendimento inicial do Bradesco é de que realmente vai ter que bloquear tudo de Moraes porque o banco atua nos Estados Unidos.
O entendimento inicial é de que a Lei Magnitsky pode envolver todos os bancos que realizam negócios nos Estados Unidos. O Bradesco, que possui uma agência bancária, uma filial do banco e 2 broker-dealers, intermediários de operações nos Estados Unidos, tem uma presença significativa no mercado americano. O Bradesco já sabe muito bem o que acontece com quem descumpre a Lei Magnitsky. Gilmar Mendes e os demais ministros do Supremo, no entanto, parecem não saber, ou estão fechando seus olhos para as consequências, ou estão blefando. A minha avaliação é de que tudo não passa aí de um grande blefe. Qual que é a sua? Eu quero ouvir a sua opinião. Essa eu pago para ver. Você dormiu bem? Eu espero que sim. Eu mesmo tive uma noite Magnitsky. Dormi como um bebê. Mas eu garanto para vocês que teve um ministro do STF que não teve uma boa noite de sono de ontem para hoje. Eu não estou me referindo a Alexandre de Moraes. Rapaz, jogaram mais um ministro numa encruzilhada, numa sinuca de bico, que é de dar dó. Eu vou te falar de quem que vou te mostrar quem que eu tô falando aqui. Zanin, o advogado do Lula, aquele que viajou o mundo para denunciar a ditadura do judiciário brasileiro. Lembra quando o judiciário brasileiro funcionava e na época que a gente prendia corrupto? Viajou o mundo inteiro denunciando as atrocidades jurídicas que o seu cliente estava sofrendo. Zanin, que nunca foi juiz, foi colocado no STF pelo Lula. Pois bem, achou que a vida dele seria uma maravilha daí em diante, mas colocaram ele numa situação muito complicada e eu vou te explicar por quê. Quando sai a Lei Magnitsky, o que já funciona lá dentro, né? Quando o STF ou quando o Alexandre de Moraes quer ser provocado, ele direciona o provocamento pedindo para que alguém do PT entre com alguma petição, alguma queixa-crime, porque daí ele assume aquilo e toca adiante. E sempre foi assim, né? E a pessoa que ele usa para fazer isso, o porta-voz, para parecer que está seguindo um procedimento normal, é sempre esse aqui, ó, Lindenberg Faria, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados. Então, Lindenberg Faria, acatando ordens de cima, vai lá e aciona o STF para impedir bancos de aplicarem sanções a Moraes. Vamos lá, vou te explicar o que está acontecendo. Lindenberg Faria escreve uma peça lá, elabora um texto, né, aciona o STF pedindo uma liminar para impedir que bancos e empresas brasileiras sigam a Lei Magnitsky, certo? Ou seja, continuem oferecendo serviços, contas bancárias para Alexandre de Moraes. Você entende a gravidade disso? Calma lá. Só dele ter entrado, preste atenção, só dele ter entrado no STF com esse pedido já causou um alvoroço. Dá um exemplo para vocês. Isso aqui, ó, as ações do Banco do Brasil caíram mais de 6%. Isso aqui não foi nem o fim do dia, né? Mais de 6%. Por quê? Porque as pessoas sabem que se essa liminar sair do STF, se for aceita, os bancos poderão sofrer sanções também e ser proibidos de fazer transações com os Estados Unidos ou em dólar, tá? Preste atenção nisso. Então causou um desespero na bolsa de ações, os bancos, as ações deles caíram vertiginosamente pelo simples fato disso aqui ter acontecido. Aí caiu na mão de quem? Dele mesmo, do Zanin. Zanin assume pedido para blindar Moraes contra bloqueios bancários. Deputado do PT quer impedir efeitos da legislação norte-americana sobre contas do ministro do STF. O que quer dizer isso na prática? Coitado, cara, isso aí tá numa encruzilhada. Zanin foi colocado agora numa situação muito complicada. Se ele acata esse pedido, se ele aceita ou defere essa liminar, o que ele vai estar fazendo na prática? Ele vai estar colocando os bancos do Brasil em risco de serem sancionados também, as empresas brasileiras em risco. A Bolsa de Valores vai ter uma das quedas mais bruscas, mais absurdas da história do nosso país, mas ele estaria protegendo o seu amigo Alexandre de Moraes, certo? E se ele recusa? E se ele solta uma liminar falando que não? Ele basicamente, então, ele estaria liberando os bancos e as empresas a excluírem Alexandre de Moraes na prestação de serviços, contas bancárias, transações financeiras. Ou seja, ele estaria largando a mão do Alexandre de Moraes e deixando o Alexandre de Moraes cair na fogueira. O risco disso é, se ele acata isso, ele destrói a economia do Brasil, destrói os bancos, mas protege Moraes.
Se ele recusa, seria uma escancarada demonstração de medo, de estar se curvando e de fraqueza. Olha a situação que o Zanin está agora. Como que ele vai sair dessa? Se ele defende Moraes, basicamente ele destrói os bancos do Brasil, empresas brasileiras, investimento corre. Sim, é uma loucura que vai acontecer, tá? Vocês não estão entendendo. Tanto é que até alguns ministros do STF, vou puxar aqui para você ver, ó. Olha o que eles falaram. STF não deve obrigar bancos a menosprezarem sanções contra Moraes no Brasil. A maioria dos magistrados acredita que medida colocaria instituições em risco e que o melhor é esperar para ver o alcance das medidas dos Estados Unidos contra o ministro. No entendimento da maioria dos magistrados, no entanto, uma decisão do STF empurraria os bancos para uma situação de risco. O governo Trump poderia escolher qualquer um deles de forma aleatória para sancionar, inclusive com pesadas multas. Agora você imagina, os bancos, as instituições que mais lucraram durante o governo do Lula. A situação é essa, porque empresa brasileira que oferecer serviço a Moraes pode ser punida. E aí a situação caiu na mão do Zanin. Olha o pepino que caiu na mão desse cara. Coitado, ele achou que ele ia entrar no STF ia ter uma vida de rei, agora ele está numa situação que ele não sabe o que ele faz. Se aceita, rebenta a economia do Brasil. Se recusa, é uma clara demonstração de medo, fraqueza e está largando a mão do Moraes. É uma declaração oficial de abandono do Alexandre de Moraes. Rapaz, oremos por Zanin, tá? Porque eu te garanto que se tem uma pessoa que com certeza nesse momento não deve estar sabendo o que faz, sem rir, que esse assunto é sério, tá bom? Um abraço. Alexandre de Moraes, a Globo dizendo que a saída para o ministro Alexandre de Moraes é usar VPN e lavar dinheiro. Enquanto isso, eu quero que você coloque aí para eu reagir o vídeo da Globo News, porque quem tá dando dica pro Alexandre de Moraes como reagir é a Globo News. Bota aí pra gente o vídeo da Globo News. De tentar desviar dessa lei, ter algum caminho alternativo. A cara, a Luciana nos mostrou ali, né, quais seriam as possibilidades de acontecer, mas assim, é uma coisa tão grave assim que é difícil de você ter alternativas para tentar se desviar de um impacto? Marcelo, é complexo. Mas impossível não é. Quer dizer, primeiro você tem a via legal, né? De um recurso legal através do sistema judicial dos Estados Unidos, um apelo em nome do ministro Alexandre de Moraes para tentar reverter. Isso, por favor, Alexandre, nunca te pedi nada. Faça isso para mim, Alexandre. Por favor. Entre com recurso na justiça americana para um juiz julgar debaixo da lei, para você ver que fora do Xandaquistão você não é nada. Veja aqui dentro dos Estados Unidos como o presidente tem completa autoridade executiva para sancionar alguém embaixo da lei Magnitsky. Entra com esse recurso, escuta o pessoal da Globo News. Vai, Alexandre, vai! Ter essa decisão. E depois você tem todos aqueles mecanismos, subterfúgios que acabam sendo criados para você driblar, seja a censura, seja os impedimentos que acontecem, por exemplo, em países autoritários, né? A gente sabe, pega a China, por exemplo, um país onde o acesso à internet ele é bastante controlado, onde uma série de aplicativos que existem no mundo ocidental e ao redor do planeta não podem atuar livremente. Ao mesmo tempo, o Brasil também é assim, né? Ou tem Rumble no Brasil? Não tinha X no Brasil, Locals também tá fora no Brasil, Telegram ficou fora, não é só nesses países autoritários que você estava se referindo, no Brasil, né? Quem entende um pouquinho de tecnologia sabe que você tem uma forma de usar ali os VPNs para driblar, como se você estivesse acessando tal site que seria normalmente inacessível a partir da China, é como se você estivesse em outro país e não na China. Isso acontece. Quando acontece transações bancárias, a gente... Cara, para, meu irmão. Vocês estão me entendendo? Só faltou ele falar isso. Você pode assinar o Proton VPN com apenas $5 por mês. Cara, a Globo News falando pro Alexandre de Moraes usar VPN. Sem perceber que VPN, o país do Ocidente que mais baixou VPN no último ano foi o Brasil. Cara, meu irmão. Que fazem, Alexandre? Que fazem, brother? A Globo te mandando baixar VPN. Parece que o jogo mudou, não é mesmo?
Sabe muito bem que no mundo da ilegalidade, a lavagem de dinheiro acontece você dando uma aparência legal a algo que é feito, na verdade, para burlar a legislação e conseguir ali legalizar um dinheiro obtido de forma ilegal. Mas isso, obviamente, que a gente não está sugerindo que um ministro do Supremo brasileiro vá utilizar mecanismos ilegais. Ao mesmo tempo, você tem forma... Vocês ouviram isso? Alexandre de Moraes, a Globo dizendo que a saída para o ministro Alexandre de Moraes é usar VPN e lavar dinheiro. Essa é a saída do ministro Alexandre de Moraes, usar VPN e lavar dinheiro. De driblar até mesmo uma sanção tão dura, a partir do momento que você concede uma ou outra procuração a determinada pessoa que não vai ser da sua família direta, que não vai ser do círculo mais atingido diretamente por isso, você estará fazendo algo absolutamente legal e na prática vai continuar a conseguir movimentando os seus ativos aqui no Brasil, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes já deixou claro que não tem bens, contas ou outros ativos quaisquer, não é sócio de nenhuma empresa nos Estados Unidos, portanto... Não, querido, se você der procuração à pessoa, a pessoa sofre sanção secundária. Você acha que o governo dos Estados Unidos é idiota? Aquele congelamento que vale para coisas nos Estados Unidos não o atinge, mas é possível, através de formas legais de procurações, você acabar não ficando sujeito a uma legislação que sim, na prática, como bem explicou a Sandra, ela decreta a morte bancária de uma pessoa. Agora, até a morte bancária de uma pessoa, me parece que ela pode ter ali uns episódios de ressurreição, Marcelo. Cara, que cagada, meu irmão. Nessa troca de farpas, o Maduro, ele soltou essa, senhoras e senhores, que o sistema eleitoral venezuelano é o melhor do mundo. Isso aí podia ser discurso de quem? Do Alexandre de Moraes também. A notícia é a seguinte: o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, rebateu os comentários de Lula, porque ontem... né, o Lula, ele fez a Regina Duarte, né, falando, eu tenho medo. Né, o Lula disse em entrevista que está assustado, com as declarações do venezuelano sobre um banho de sangue caso não vença as eleições do próximo domingo. Maduro reagiu. E quando ele reagiu, todo mundo achou que ia ser um teatrinho, essa reação do Maduro. Lembram até à noite nós comentando no grupo essa notícia? Olha aí, o teatro das tesouras. Mas não era teatro das tesouras, não. É briga das aranhas mesmo. O Maduro, ontem, aí ele falou assim, quem se assustou que tome um chá de camomila. Um té. Tome um chá de camomila. Vamos ouvir o Maduro primeiro. E nós somos a encarnação del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Perceba que o discurso, na parte inicial do discurso do Nicolás Maduro, é idêntico ao discurso do Lula. E se tirar nem pôr. É traduzido para o espanhol. Se traduzisse aqui para pôr na voz do Lula, podia até pegar um dublador do Chaves, que é a mesma coisa. Bom... E o ânimo da plateia era o mesmo do dia 1º de maio, hein? Nossa, que animação! Nossa Senhora! Que ânimo! Nossa! Não, a plateia das meninas do Silvio Santos é muito mais animada. Bom, diante dessa reação, toma um chazinho de camomila. Todo mundo achou, né? Agora eles estão fingindo a briga e tal, né? O Itamaraty disse que não ia comentar. Não vamos comentar. Não tenho nada a comentar a fala do venezuelano, direcionada ao presidente Lula Lelé. Segundo o portal G1, que é o portal do governo, né, do jornal O Globo, a atitude de Maduro não foi bem recebida na diplomacia brasileira. E o murro na Délis Ortiz, né? Porque deram um murro no peito da Délis Ortiz, que é das organizações Globo, que a Globo não falou isso aí. Mas, não foi bem recebida na diplomacia brasileira. E a avaliação do governo, a provocação é um sinal de fraqueza, tá? O Maduro que tem fraqueza.
Bom, em meio a esse diz que me diz, esse roça que me roça-me, aí é que o negócio pegou fogo. É aí que eu falei, não acredito, meu amor. Nessa troca de farpas, né, o Maduro, ele soltou essa, senhoras e senhores, que o sistema eleitoral venezuelano é o melhor do mundo. Isso aí podia ser discurso de quem? Do Alexandre de Moraes também. Né? Sim. Então, você é o melhor do melhor do melhor do mundo em quê? Ah, eu sou o melhor do melhor do melhor do mundo em que sistema eleitoral, Jô? E criticou a transparência do sistema eleitoral do Brasil, afirmando, Nicolás Maduro afirmando, que não é feita qualquer auditoria nas atas de urnas por aqui. Mais uma vez, Nicolás Maduro. Tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia no auditan ni un acta. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. Olha lá, e é igualzinho o Lula, né? Ele fala meias verdades para jogar mentiras completas e faz esta lambança toda. Agora, por que ele falou isso, né? Eleições do Brasil não são auditadas. Ele disse isso. Matéria da Revista Oeste. Conhece? Conhece a Revista Oeste? Se não conhece, tem que ser assinante. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, rebateu. Eu não sei. Aqui, ó, quem escreveu. O Christian, meu amigo Christian. Como é que é rebater? Não é, ele só contestou. É que rebater é uma coisa forte, né? Rebater é você pegar, matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, aqui, o TSE, ele contestou o ditador da Venezuela nesta quarta-feira, depois dele lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Procurado pela Oeste, o tribunal respondeu que o boletim de urna é um relatório totalmente auditável. Ao fim da votação, o documento é colocado na porta da sessão eleitoral a fim de que os eleitores e partidos analisem. Dessa forma, pode-se conferir os números com as informações divulgadas posteriormente pelo TSE. Durante um comício, né, aí repete aqui a matéria do Nicolás Maduro, e essa foi a resposta do TSE ao nosso colega aqui da Revista Oeste, Christian Costa. Bom, agora eu acho que ficaram de mal, hein, professor? Eu vou deixar com o professor Suano, porque ele já explica a mentira do voto auditável na Venezuela, ele já nos explicou aqui. O professor Suano, para quem não sabe, tem um livro sensacional sobre a Venezuela. Tá? O Alemão, depois você acha aí uma foto da capa do livro do professor Suano e coloca enquanto ele fala. E só para lhe passar, professor, para a informação chegar completa para a nossa audiência, e nós somos campeões de audiência. Eu queria fazer igual o Ratinho antigamente, subir na cadeira e fazer... Né? Eu queria falar isso aí. Deixa eu ver o que a concorrência está falando aqui. Eu adoro ver. Não, agora está no comercial. Deve estar lá em cima. Está no comercial. Não, está lá embaixo. Está lá embaixo. Não, tá uma pobreza. E tem gente devendo like, hein? Bom, só para eu lhe passar, professor Suano, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa da Venezuela denunciou que mais de 60 meios de comunicação foram censurados no país nesta semana. As restrições foram impostas pelas principais operadoras de internet estatais e privadas em veículos que contestam o regime de Maduro. Também algo bastante diferente do Brasil, hein? Deus nos livre, hein, professor? O que o Maduro fala
é exatamente o fato de que eles têm as urnas, como nós temos, mas as urnas deles é de terceira geração. Então, não apenas ele pode fazer a auditagem no local, como ele pode fazer a auditagem depois, no caso de se alegar que não corresponde à quantidade de votos por um suposto erro. Por exemplo, você vê que na cidade inteira todo mundo está de um determinado partido ou num determinado candidato. E, no entanto, aparece na urna quase 100% para o opositor daqueles que estão naquele local. Ora, não bate. Isso então, na Venezuela. Vamos dizer que seja na Venezuela. Na Venezuela. Tá, vamos dizer que seja na Venezuela. Por exemplo, na Venezuela, agora eu já misturei o que é Venezuela e o que é aqui, mas pela explicação do TSE, falou assim, tem o relatório da urna que fica na porta da sessão. A sessão é a salinha que você vota, que fica dentro de uma zona, que é esse país, que fica dentro de uma outra zona, né, que é o seu colégio eleitoral. Bom, você vai na zona, você vai para a zona, chega na sua sessão. Aí todo mundo vota. Aí vamos supor que tem que todo mundo ficar esperando na porta, ali na zona, tem que todo mundo ficar na zona, né, na porta da sessão, aí encerrou, pôs lá o bilhete. Cada um vai lá verificar o seu voto. E cada um tem que ticar ou falar em quem votou ou fazer aqueles negócios de quadradinho. Fazer assim, né? Você vai fazendo assim, Bolsonaro, Lula, ou coisa assim, Maduro, ou você vai fazendo um risquinho. Isso quando é físico. Não, mas você faz escondido. Vamos imaginar que traz aquela cartolina da urna para fora, ali põe na zona, põe ali no meio da zona, tirou. Aí a pessoa, ela tem lá o nome do candidato 1, candidato 2. A pessoa vai lá e faz um risquinho só. Aí depois você conta os risquinhos e confere com o relatório da urna. É mais ou menos assim. É muito mais fácil. Aí, porque daí se todo mundo que ficou na zona, na porta da sessão, falar assim, não tá batendo. E aí? O que eu interpreto do que ele falou é que ele está dizendo o seguinte, termina a votação, sai o boletim. Se alguém desconfiar, você tem como auditar, porque tem um voto físico ali também, além do voto digital. Isso da Venezuela. Era essa que ele está dizendo. No Brasil isso não é possível, porque o voto físico não aparece. O que aparece é apenas o voto digital. Aí você diz assim, eu não acredito que esse resultado da tabela corresponda ao que está na urna. Como é que faz a auditagem porque a única coisa de auditar é assim. É fazer o risquinho, é fazer o que eu acabei de falar. Esse boletim que ela está se referindo é da própria urna, não é? Sim, essa questão? Detalhe é isso. Se essa urna ela já está, supostamente, tá? Se ela já está marcada, supostamente marcada, o relatório automaticamente também já sai marcado. Exatamente. O que ele está dizendo é, no caso da Venezuela, existe a possibilidade de auditagem, porque o boletim pode depois ser confrontado com a contagem, que nem você fez, do voto físico, que também está lá. Que era a reivindicação daqui, sem né? Sem desrespeitar o sigilo do voto. Porque quando você coloca o voto, você primeiro vota, aí sai um papelzinho, aí você diz, corresponde ao que eu quis. Você pega ou na Venezuela, assim, a pessoa saiu da urna, caiu, aí tem um oficial do exército, pega e fala, aqui o seu voto, assim? Pode ser também? Na Venezuela, algumas pessoas acusam disso ter acontecido. Mas o que ele fala é que existe porque a possibilidade. Foi esse o argumento pelo qual o ministro Gilmar Mendes, ele maculou como inconstitucional a lei que fazia a impressão do voto da urna eletrônica. Mas o detalhe é que não acaba com o sigilo tendo a impressão do voto. Por quê? Porque você está dentro de uma cabine. Então você pega, olha, confirma aquilo que eu digitei. Ponto. Aí você coloca numa urna que fica o voto físico. No final sai uma tabela, sai o boletim. E o boletim diz tantos votos para o Arthur, tantos votos para a Geisiane, tantos votos para o Pavinato, tantos votos para o João. Ok, está aqui. Se por acaso houver a suspeita de que algo está errado, aquele boletim pode ser confrontado com o voto físico que foi depositado depois de você